para alguns versículos. Queridos, eu acredito num grande avivamento. Eu sei que o Senhor Ele já está movendo as águas para um grande avivamento, amém? Eu sei, porque, irmãos, todas as vezes que Deus, Ele gera no coração da igreja o desejo de orar por algo, é porque Ele quer fazer algo. E vocês já perceberam que onde a gente vai, Deus está movendo o povo dele a orar por avivamento? Vocês percebem isso? Isso é porque Deus quer fazer avivamento. Deus quer mover em avivamento. Só que para Ele mover, Ele precisa usar nossa voz para que a gente clame por isso. E uma das coisas que acontece antes do avivamento, antes de Deus derramar algo sobre nós, acontece quebrantamento. E quando a gente fala de quebrantamento, a gente fala de humildade. Hoje nós vamos falar sobre humildade, evidências da humildade. Lembra disso? Obrigada, minha querida. Lembra disso. Para que haja um avivamento em nossas vidas, é necessário um quebrantamento. E quebrantamento está relacionado com humildade. Mas como que eu vou viver a humildade se eu nem sei exatamente o que é humildade? Ou se eu não sei exatamente se eu tenho evidências de humildade em mim, ou se eu estou muito orgulhosa, ou se estou cheio de algo que não provém de Deus e automaticamente não pode permitir que Deus aviva-nos. Entendem? Então hoje nós vamos buscar esse lugar em Deus. E aí a evidências da humildade, eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo nessa hora para que te ensinasse. Fala, Senhor, eu quero me analisar, examinar a mim mesma. A examinar a mim mesma e ver, existe humildade em mim ou não? Mas o Espírito Santo vai nos ajudar nessa caminhada, amém? Vai nos ajudar a olhar isso, e eu sei que isso é só o início do que Deus vai continuar ministrando no seu coração. Mateus 11 diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não
Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos pular no 28, Jesus falando, 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, continue falando conosco através dessa palavra. Fale conosco nesse momento, nesse templo. Fale com os meus irmãos em casa, Pai, nesse momento. E fale com aqueles que ainda vão ouvir essa ministração em qualquer tempo. Deus, me ajuda a pregar. Eu preciso da sua graça para pregar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no primeiro momento eu iria discorrer sobre todo o capítulo de Mateus 11. Mas aí eu vi que ia ser muita coisa. Então eu vou reduzir ao máximo isso aqui para a gente começar a falar sobre evidências de humildade. Mas eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando no teu coração sobre isso e no meu coração sobre isso. Então nós vamos falar apenas sobre pouquíssimos pontos, aquilo que o Espírito Santo vai trazer para esse momento, porque tem muita riqueza nesse texto. Mas eu gostaria de, antes de começar a entrar realmente no que eu quero trazer, eu gostaria de indicar para a igreja 2 livros. E se você não pode adquiri-los, tem o audiobook. Na verdade, eu ouvi esses livros. O primeiro livro é Humildade, a Beleza da Santidade. Eu pedi para colocar, não sei se vai conseguir, esse livro, queridos. Humildade, a Beleza da Santidade. Um desafio à verdadeira espiritualidade. Ele é do Andrew Murray, alguma coisa assim. Esse livro é um livro muito interessante. E nós vamos voltar nesse livro um pouquinho, mas o outro livro que eu gostaria que vocês lessem ou procurassem lá no audiobook, esse livro deve dar 1h e 50 minutos, no máximo, de audiobook. O áudio dele é muito bom. E tem um outro livro também que o audiobook dele é muito bom e dá 54 minutos esse livro, Ego Transformado. Esses 2 livros são muito abençoadores. Eu acho que todo crente deveria ouvir esses 2 livros. Foi algo que Deus colocou no meu coração há mais ou menos umas 3 semanas que eu venho escutando e reescutando esse livro. E aquilo que é bom a gente indica, os 2 livros, tá bom? São clássicos. Os autores desses livros nem existem mais, né? Deus já levou. Então é muito bom. Mas eu gostaria do primeiro livro, coloca lá, por favor. Aliás, eu fiz questão de tirar algumas frases desse primeiro livro. Me chamou muita atenção logo no início, no prefácio. E a primeira frase é do Atmani. Para quem não sabe, o Atmani foi um missionário, parece que trabalhou na Índia, indiano, já há muitos tempo atrás. E olha só o que diz lá, ó. Consagrar-se a Deus não é trabalhar para Deus, mas ser trabalhado por Deus. Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nunca podem trabalhar para Deus. Lembrei-me de Mateus 7, quando os crentes falam assim, Senhor, quando Jesus vier, né? Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós pregamos, nós fizemos e acontecemos. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, afasta de mim, porque eu não conheço vocês. Entendem? Sabe o que Jesus está dizendo ali? Vocês não me deixaram trabalhar em vocês. Vocês usaram o meu nome em benefício próprio. Eu operei mesmo, eu fiz mesmo, porque eu sou fiel à minha palavra. Mas vocês não deixaram que eu trabalhasse dentro de vocês. Olha a próxima frase que tem nesse livro, que eu indiquei, o primeiro. Há uma manifestação da vida de Cristo em nós.
quando aceitamos nada ser para que Ele seja tudo. Há uma manifestação da vida de Cristo em nós, curas, libertação, mover sobrenatural. Quando? Quando aceitamos nada ser para que Ele seja tudo. A próxima frase, essa me puxou muito, essa sequência de frase. O orgulho é a raiz de todo pecado e mal. Próximo, por favor, eu vou acompanhar ali com você. O orgulho da santidade é a mais sutil de todos os males, enquanto a humildade é o único solo fértil na qual a graça de Deus pode produzir abundante fruto. Lembra lá do fariseu? Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano. Orgulho da santidade. A Bíblia diz que o fariseu, que se fosse olhar nos dias de hoje, crente da igreja, o fariseu não saiu justificado, ele não saiu perdoado. Mas o publicano que reconheceu que ele não era nada, reconheceu os seus pecados, este sim saiu justificado. Vamos para a próxima frase. O que você tem de orgulho dentro de você é o que tem de anjo caído vivendo em você. Quando eu escutei isso, eu tive um troço. O que você tem de orgulho dentro de você é o que você tem de anjo caído vivendo em você. Próximo. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. O que você tem de verdadeira humildade é o que você tem do Cordeiro de Deus dentro de você. Essas são frases que estão nesse livro. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho e não ter fim a não ser pela humildade. A gente só extirpa o mal pela humildade de Cristo. Amém? A verdade é essa. O orgulho tem de morrer. Eu gostaria que nós saíssemos daqui com essa frase. O orgulho tem que morrer. O orgulho tem de morrer. Em nome de Jesus. O orgulho tem de morrer em você. Ou nada dos céus poderá viver em você. Nós queremos coisas do céu na nossa vida. E o orgulho tem de morrer em nome de Jesus. Sob a bandeira da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Sob a bandeira da verdade. Desista de você. Negue-se a si mesmo. Olha que lindo. Pelo manso e humilde Espírito Santo de Jesus. Amém. Estes são livros, são frases desses livros, aí é só um gostinho. Enfim, desculpa. Enfim. Evidências da humildade. O que é evidência? Aquilo que não dá margem à dúvida, que se destaca, que sobressai, atraindo atenção à sua volta. Evidência é um sinal, é um sintoma, é uma manifestação de algo. É algo marcante, é algo visível. O que é humildade? Humildade é respeito, sujeição, submissão e obediência. Humildade é simplicidade, modéstia, naturalidade e passividade. Em Mateus 11, nós vamos verificar algumas evidências da humildade. A primeira evidência da humildade é que a humildade valoriza o outro. Ela nunca despreza, mas ela considera o outro superior a si mesmo. Vocês percebem na explicação de Jesus sobre João Batista? Você percebe o que Jesus fala? Jesus fala lá no versículo, se você estiver com a sua Bíblia aberta, lá no versículo 11, Jesus fala assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu mais do que João Batista. Gente, Jesus fala que o mais, na versão a mensagem fala assim, o mais importante nessa terra é João Batista. Vocês percebem o que Jesus fala? Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus aqui na terra, e Jesus nasceu de mulher. E ele nasceu de mulher e só de mulher. Porque foi gerado pelo Espírito Santo.
Jesus se anula, o Filho de Deus, e fala assim: o mais importante nessa terra é João Batista, nascido de mulher. Vocês percebem? Os irmãos percebem que Jesus coloca João Batista acima até dele mesmo? A primeira lição de humildade que Jesus dá para a gente, o nosso professor, Jesus é o nosso professor, amém? Da mansidão e da humildade, é que nós precisamos considerar o outro superior a nós mesmos. Olha só, o humilde, por que Jesus, nascido de mulher, fala que João Batista era mais importante do que ele? Fala que João Batista, na história da humanidade, ele era o mais importante, ele foi o mais importante, não tem quem mais importante. Porque o humilde, querido, o humilde sabe quem é. O humilde, ele sabe do seu valor. O humilde, a pessoa humilde, ela tem convicção pessoal e ela é grata por quem ela é. Jesus sabia quem ele era. Jesus não precisava se autopromover. Ele sabia para que ele veio, ele sabia para que ele... Então não tem problema nenhum de falar que você é mais importante do que o outro. Do outro é mais importante que você. Não teria problema que eu. Porque na humanidade a gente poderia falar: uai, e você, Jesus Salvador? Ele responderia: gente, eu sei quem eu sou. Eu não preciso me promover. Quem é humilde não precisa se promover. Quem tem a evidência da humildade sabe quem é. Jesus, como professor da humildade, ensina que o humilde sabe promover sinceramente as pessoas. O humilde não precisa se autopromover. Ah, eu sou. Eu gosto quando Jesus vira e fala assim, o rico vira para Jesus e fala assim: bom mestre. Você se lembra quando o rico encontra com Jesus? Ele fala: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim: bom é só Deus. Jesus está virando e fala, o próprio Deus vira e fala assim, na terra, como ser humano, fala assim: eu não sou bom é só Deus. Sabe o que Jesus estava ensinando para a gente ali? Que a gente tem que sempre usar o antídoto do orgulho, sabe? Sempre transferir que tudo que de bom vem não é da gente, é de Deus. Jesus, como homem aqui na terra, ele tinha consciência de que se ele era bom na terra como ser humano, é porque Deus, o fôlego de Deus estava nele. Todo ser humano na terra só é bom por alguma coisa porque Deus dá a bondade para ele. Tudo de bom que há em nós é Deus operando. Então o próprio Jesus fala: bom? Por que me chamas bom? Bom é só o Senhor que está nos céus. Bom, ninguém é bom senão um, que é Deus. E porque Deus é bom, Ele dá tudo que é de bondade para cada um de nós. Então toda a bondade existente não é minha nem sua, é de Deus. Ele é bom. Nós reconhecemos que somos bons em alguma coisa? Em talento, sim, mas não porque somos, é porque Ele nos deu. Somos gratos por isso, mas é dele. Então, bom é só Deus que está no céu, que está no céu. Isso é uma evidência de humildade. Talvez, aos olhos daquela comunidade, quando Jesus vai falar que João Batista era o mais importante, talvez aos olhos daquela comunidade, João era quem? João era o esquisitão. É aquele que vestia-se fora da moda, é o antissocial, o falador, e porque falava muito, foi preso. João, talvez, para nós, seres humanos, teria um ministério fracassado. Pense bem, veio preparar o caminho de Jesus e agora estava na prisão, porque Herodes detestava João. Herodes não, a mulher dele, Herodias parece, né? Detestava João e estava preso por raiva, porque denunciou um pecado. Talvez, aos olhos humanos, João era desprezível, como talvez aos nossos olhos, muitas pessoas à nossa volta são desprezíveis. Mas aos olhos de Deus, Jesus só fala aos olhos de Deus, João era o mais importante na terra. Por quê? Por que João era o mais importante na terra aos olhos de Deus? Porque João humildemente aceitou a missão de preparar o caminho do Senhor. Porque ele viveu o que ele nasceu para ser. Queridos, nós precisamos humildemente aceitar o nosso chamado. Viver o que Deus falou que a gente ia ser. E aos poucos a gente vai descobrindo isso.
A gente percebe que Zacarias, lá em Lucas 1,76, lá em Lucas 1, 13 a 15, quando Zacarias, o pai de João Batista, ele foi receber a mensagem de que nasceria uma criança, que seria João Batista, o anjo fala para Zacarias, olha só, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Olha só, quem era João? Olha só, no nascimento, lá antes dele nascer, ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Presta atenção na forma como João Batista iria viver. Não beberá vinho nem bebida forte. João Batista seria diferenciado da comunidade, até porque o beber na comunidade dele era comum. Mas João não poderia, é cultural naquela região, beber vinho. João não podia. E é interessante que a gente percebe em Lucas 1,76, que quando o menino nasce, Zacarias fala do filho, justamente no dia da apresentação de João Batista, né, na circuncisão. Eu acho lindo isso, pais. Vocês aí vão ter seus filhinhos quando eles nascem. Nós vivemos isso em casa, né? Fale coisas boas quando seu neném nascer. Eu lembro que quando as nossas filhas nasceram, lá na maternidade, quando as nenenzinhas saíam, né, a gente ministrava uma palavra de bênção e uma palavra profética sobre a vida delas. E era muito legal, porque os médicos ficavam olhando, ai, que lindo. Eu lembro que no nascimento da Débora, quando vieram me trazer, assim, elas saíram correndo, depois vieram me trazer, eu abençoei a vida dela. E eu abençoando lá a vida dela, e os médicos saíram correndo com ela, e eu abençoando, a enfermeira começou a chorar. E ela falou, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. E se vocês não se recordam, talvez muitos de vocês não se lembram disso, no dia do nascimento da Débora, a igreja estava em oração, porque foi uma gravidez no finalzinho ali de risco. Era uma escola dominical, domingo de Páscoa, a igreja estava orando e Deus operando milagre lá. Eu achei lindo, eu lembro sempre muito disso. Então, os nascimentos das minhas duas filhas foram muito marcantes, porque quando elas nasciam, a gente lá, e elas sujinhas já, eu já liberava uma palavra de vida sobre a vida deles. E Zacarias fez isso, ó, tu menino será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos. Presta atenção, quando João foi apresentado, o pai fala isso, olha o que o pai fala, será chamado profeta do Altíssimo, precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. O pai dá a direção para João, quem ele seria, certo? O menino era pequenininho. Certamente, Zacarias e Isabel foram instruindo essa criança. Você vai ser isso, você vai ser isso, você foi chamado para isso, você foi chamado para isso. E sabe o que eu amo, gente? Quando chega lá no 1,80, olha o que acontece. Vê se você consegue perceber isso comigo. No 1,80, a Bíblia diz o seguinte, e falando de João Batista, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Para o menino já se fortalecer em espírito, ele já era grandinho, ok? Certo? O menino humildemente pegou a visão do pai. Escuta aqui, filho. Pegar a visão do seu pai, da sua mãe, pegar a visão daquele que é um líder espiritual, a visão, se essa visão está direcionada à vontade de Deus, pegar a visão do seu pai é sintoma, evidência de humildade. Entende? Vocês entendem isso? Nós precisamos, como filhos, sermos humildes para ouvir. O que tem sido ministrado sobre a minha vida? Meu pai, minha mãe, meu pastor, meus líderes espirituais, é de Deus? Pega a visão. Pega a visão. João Batista pegou a visão. João Batista, ele já, agora não era o pai dele que ficava falando com ele, ele se fortalecia em espírito.
Ele pegou a visão. E agora, sabe o que fez? O que ele fez? Viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Sabe o que eu estava pensando em casa? Quem sabe João Batista foi viver no deserto para não se contaminar? Porque todo jovem, todo adolescente, chega um momento que ele quer experimentar as iguarias do mundo. Todo jovem, todo adolescente, chega um momento, todos nós, chega um momento que a gente quer cair na bebedeira, é ou não é? Chega um momento que a gente quer experimentar das rodinhas do mundo. Chega um momento que a gente quer, sim, a gente é tentada a ir nas festas que não combinam conosco. Chega um momento que a gente quer dançar as danças que não tem a ver conosco. Chega um momento que a gente quer vestir as roupas que não tem a ver conosco. E aí a gente pega um João Batista se fortalecendo e um João Batista indo para os desertos. Para quê? Para que no dia que ele tivesse que se manifestar em Israel, o dia que ele tivesse que se comprometer, de cumprir o propósito, ele estivesse pronto. Isso é humildade. Isso é evidência de humildade. Então eu vou dizer para você, filho, agora, em nome de Jesus, abra mão daquilo que você gostaria de fazer, porque isso é evidência de humildade. Fica santo, fica separado, fica distante do que é mal, porque isso é evidência de humildade e vai valer a pena isso. Santifica-se. João Batista humildemente santificou-se. E se você já se perdeu, e se você já se envolveu, e se você está nessa rota do pecado, dá uma volta, seja humilde para voltar, e se santificar novamente, começar tudo de novo, porque em Jesus sempre é possível começar de novo. Isso é evidência de humildade. Nós, como pais, precisamos liberar palavras proféticas para os nossos filhos, mas nós, como filhos, precisamos pegar a palavra, crescer, fortalecer em espírito e ir para os desertos até o dia que o nosso propósito for cumprido. A gente percebe que João Batista simplesmente aceitou o chamado, se manteve obediente à visão, recebeu a visão do Pai. E como isso foi uma evidência de humildade. E na hora de viver o propósito de Deus, na hora de viver a vontade, estava pronto. A humildade estava em evidência na vida de João Batista. Queridos, o que eu posso dizer com isso? Que mesmo que para que o seu propósito seja cumprido, você precise abrir mão de algumas coisas, amigos, ambiente, seja o que for. Santifique-se. Santificar é evidência de humildade. Às vezes tem muita coisa que atrai a nossa carne. É bom para a carne, mas não é bom para o espírito. A alma gosta, mas o espírito vai morrer. Humildemente. Santifique-se, em nome de Jesus. Então, João Batista, ele evitou estar em evidência, ele evitou fugir das contaminações. No mundo onde o Instagram, no mundo onde as redes sociais, no mundo onde se eu não postar uma foto do jeito que todo mundo está postando, eu não vou fazer sucesso, eu não vou ser aceito. No mundo em que se eu não fazer aquele que eu não serei aceita. Os dos homens são passageiros. Os mesmos homens que te dão like, que te levantam, são os homens que te derrubam. Os mesmos homens que aplaudiam Jesus pelos milagres que Jesus fez, os homens que falam, crucifica-o. É assim, ninguém. Conhecido não preenche ninguém, traz vazio, traz dores de cabeça, faz você desprezar quem está perto de você, faz você desprezar as pessoas que estão à sua volta por algo que não é a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem que está aqui, ou todos nós que estamos aqui, quem te levanta é Deus. Se Deus quiser que você seja conhecido, você vai ser conhecido. Sem dores, com tranquilidade, sem ter que desprezar os seus, sem ter que ficar trancado no seu quarto ali nas redes sociais, tentando
aparecer na mídia, sem ter que desprezar os da sua família, tentando aparecer. Se Deus quiser te levantar, Ele te levanta. Se Deus quiser te fazer conhecido, Ele te faz conhecido. Se Deus quiser te... sem você ter que desprezar os que estão à sua volta, sem você ter que desprezar o propósito. A humildade é reconhecer que tudo na nossa vida é Deus quem faz. Evidência de humildade. A humildade abandona o esforço de chamar a atenção para si. Abre mão das coisas do seu jeito e simplesmente vive cada momento aprendendo com Jesus nos acontecimentos diários. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que está acontecendo, a humildade faz a gente aprender com cada momento, com cada situação. Não vive como criança mimada. Sabe, o versículo 16, Jesus chama a atenção de uma maneira muito interessante. A versão da Bíblia, a mensagem, a versão é maravilhosa. Não sei se vou saber explicar exatamente, mas vamos lá, ver lá. O versículo 16, Jesus fala: mas a quem há, de chamar, de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sabe o que Jesus está falando assim? Vocês estão parecendo crianças mimadas. Essa geração parece criança mimada, que quer chamar atenção para si. Na versão a mensagem fala, é como se fossem filhos mimados que falam assim: pai, a gente quer pular corda e você não tem tempo para pular corda com a gente. A gente quer brincar e você não tem tempo de brincar com a gente. A gente quer que você faz isso para a gente e você não faz isso para a gente. Às vezes nós que somos crentes, somos crianças mimadas. A gente quer atenção para nós. A gente quer que se faça as coisas para nós. Ah, se não me visitar, ai meu Deus, eu estou sofrendo, morrendo. Ninguém olha para mim, ninguém me vê, ninguém faz as coisas que eu gosto. Crianças mimadas. O humilde, ele simplesmente vive o momento. O humilde, ele simplesmente reconhece que aquilo que ele tem que passar e que Jesus está ali ajudando ele. O humilde não chama atenção para si. Criança mimada, gente, a Bíblia diz que a gente tem que ser uma criança, amém? Ser como uma criança. Porque a criança, ela é disposta ao aprendizado. Qualquer coisa que a gente ensinar para uma criança, eles aprendem, é ou não é? Mas criança mimada, sinceramente, irmãos, é terrível. Ser criança, todo ser humano já foi criança mimada uma vez. É por isso que eu já apanhei muito. Glória a Deus pelas varadas que eu ganhei. Louvado seja Deus, né? Senão ninguém aguentaria. Por isso que as minhas filhas levaram umas boas varadas. Não precisa mais, mas levaram. Por isso que os seus filhos também precisam levar umas boas varadas se tiver pequeno. Porque a estutícia está no coração da criança. E pai tem que corrigir filhinho. Não pode irar, mas não pode exagerar. Mas umas varadinhas é bom. Né? A vara da disciplina é prova de amor. Porque a vara da disciplina, ela tira o mimo das crianças. Criança é muito bom, aprende tudo. Mas quando uma criança é mimada, é assim. Eu trabalho com criança hoje. Então, tem crianças que são maravilhosamente educadas. Porque aprendem dentro de casa a educação. Irmãos, humildade ensina para a criança desde pequenininho. Então, o pai fala assim, ó, não pode pegar. E aí, o menino não pega, porque sabe que se pegar em casa, vai ver. Isso é criança, pronta para aprender. Mas a criança mimada é assim, não pega. Não pega. Ela chora, ela grita, o ambiente inteiro sofre, até que isso fica na mão dela. Atenção voltada para si. A criança mimada, ela quer porque quer tudo para ela, do jeito dela, na hora dela. Jesus está comparando a gente aqui, a crianças mimadas. Ele fala nessa versão, ele fala assim, ó, meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros, nós vos tocamos flautas e não dançaste. Ou seja, vocês pensam nos meninos tocando flauta, que trem ruim, e os meninos ainda querem que o povo dança. Como é que você dança com uma música ruim? Não pode criticar, não, tem que dançar junto, porque o menino está tocando flauta.
entoamos lamentações. Aí os meninos fizeram lá uma peça teatral, que é para chorar, mas a gente não acha graça, porque a peça ficou muito ruim. A gente só fica olhando, sem rir, sem chorar. E o menino, vocês nem choram quando a gente faz uma apresentação. Ou seja, tem que ser tudo do jeito que a gente quer. E quantas vezes a gente quer tudo do nosso jeito? Se o pastor não falar do jeito que a gente quer, a gente chora, briga. Se a mãe não falar do jeito que a gente quer, a gente fica beiçudo. Se o pai não falar do jeito que a gente quer, a gente bate a porta. Se quem cuida de nós não der a palavra que a gente quer, a gente se irrita. Isso é maligno, é orgulhoso, isso é falta de humildade. E Jesus fala que nós não devemos ser assim. Jesus vai ao extremo, ele fala assim, o João veio e não comia nem bebia. E o povo dizia, tem demônio, ou seja, aí eu vim comendo e bebendo para ver se vocês gostam. E aí vocês falam assim, é glutão. É como se Jesus falasse assim, ei, o que vai bastar para vocês, geração? Que dia que vocês vão ser gratos? Que dia que vocês vão reconhecer valores? E aí eu pergunto para a igreja do Senhor Jesus hoje, o que vai bastar para você, igreja? Que dia que vai olhar com gratidão? Que dia que vai deixar de ser criança mimada? Que dia que vai ser humilde? Para receber as coisas naturalmente. Foi chamada a atenção, glória a Deus, eu preciso aprender. Foi elogiado, glória a Deus, foi Deus que me deu. Vou melhorar ainda mais. Mas seja chamados a atenção, seja elogiados. O nosso perfil, a nossa vida, o nosso alvo deve ser crescer em graça e conhecimento. Crescer a cada dia em Cristo, fazer o nosso melhor sempre. Isso é evidência de humildade. Agora, a partir do momento que eu só faço as coisas bem feitas, se eu sou ovacionada, se eu sou aplaudida, eu estou contaminada com a raiz do orgulho. E isso me afasta de Deus. A partir do momento que quando eu sou chamada a atenção, eu faço bem e falo, também não faço, Deus levanta outro para fazer no teu lugar. E te afasta. Irmãos, nós precisamos ser evidentes. Gente. Então, a humildade abandona o esforço de chamar a atenção para si. A submissão, a aceitação cativa, atrai o coração de Deus. E Jesus testifica isso. João abriu mão de si, de estar em evidência, para abrir o caminho para Jesus, para preparar o caminho para Jesus. Lá no início da vida de João, nós não vamos ler, no início do ministério, João dá testemunho de Jesus. E por isso Jesus dá testemunho de João. Nós precisamos dar testemunho de Jesus no nosso dia a dia, para que no dia do juízo, Jesus dá testemunho de nós. Amém? Jesus dá testemunho de nós. No reino de Deus deve ser assim. Um honrando o outro. Um facilitando para o outro. Um evidenciando o outro. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus se humilhou. Jesus morreu numa cruz. Jesus deixou de ser rei para viver nessa terra como um de nós. Morrer como um pecador. Para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Para facilitar o caminho dos homens para Deus. Foi isso que Jesus fez. E nós também devemos fazer isso. Na visão terrena, o desprezível é João Batista, não é? Jamais João Batista ganharia like. João Batista ganharia dislike. João Batista seria cancelado. Cancela, cancela, cancela. Mas para Deus, aqui nessa terra, João Batista, ele foi o maior e o mais importante na história da humanidade. Por quê? Porque ele aceitou o propósito dele. Ele simplesmente veio nessa terra e viveu para ser quem ele foi chamado para ser. Então, para Deus, todos os likes foram para João Batista. Mas e no reino dos céus? Quem é o mais importante? Porque eu não vim para falar só dessa terra. Eu vim também para falar do reino dos céus. Quem é mais importante no reino dos céus? Jesus fala isso. No versículo 11 ainda. Mas o menor no reino dos céus, na parte B, é o maior do que ele. Maior do que João Batista. Aí eu gosto.
o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Lembra que Jesus quis fazer mostrar para a gente como que Deus veio em relação ao homem. Aqui nessa terra, nesse plano natural, João Batista era o cancelado da vez, ok? João Batista era o reprovado da vez. João Batista era desprezível. Mas Deus via João Batista como o maior. E agora, no reino dos céus, olha a inversão de valores. Vamos falar a verdade? Quem que a gente acha, nos nossos olhos de crente, que vai ser mais ovacionado no céu, que vai ganhar mais likes para Deus, que vai ser o mais presenteado? Aquele que mais faz. Aquele que os nossos olhos têm perfil, presença de palco, atrai multidões, não é assim? A gente olha e fala assim, nossa, aquele irmão é abençoado, olha o tanto que ele trabalha para Deus. Nossa, aquele pastor, aquela pastora, quando chegar no céu vai sentar-se no melhor lugar da eternidade. Não é assim? Porque faz muito. Não é assim? Porque faz muito serviço, faz serviço. É bom de fala, é bom de canto, é bom em tudo que faz. Aí, aos olhos humanos, a gente fala ou não fala que ele é que vai ser o tal do reino dos céus? Mas aqui não é isso que Jesus fala. Jesus fala que no reino dos céus, o que é mais servo, o menor, o que se curva mais, é que é maior até que João. Servo de todos os irmãos. Queridos, aquilo que a gente vê muitas vezes engana nós, que somos homens. A gente foi enganado por João Batista, ministério, ó. Fala a verdade, vamos falar a verdade, não vamos ser hipócritas. Eu vou falar por mim. Eu não sei se eu queria ter o ministério de João Batista, só o sofrimento, ele nem pôde casar, gente, ele viveu pouco, 33 anos. Vamos falar a verdade? Deus é mais, né? Aqui, não pôde experimentar das delícias desse mundo. Pôde ou não pôde? Não pôde. João Batista não pode fazer nada que todo mundo faz. Para início de conversa, as roupas do indivíduo, tudo que era vaidade não pôde para João. E na hora que ele vai desempenhar o propósito dele, a gente pensa assim, vai bombar. Não fala que João pregou, fala que João pregou, ainda teve que enfrentar os tal dos fariseus. Fala que João fez e aconteceu. Não, João não curou, gente. João só preparava o caminho, meu Deus do céu, tudo que é matagal grosseiro, João, preparar o caminho para o outro, vir servo. Para quando ele fala a favor do reino que ele estava se consagrando, que ele vai falar de gente, ele vai falar de Deus, ele fala para o rei, você está lá com a mulher lá, que não era para ser sua. Ele vai para a prisão, isso é vida. Mas para Deus isso é vida. Isso é vida, porque João se curvou. João abriu mão da sua própria vida para que Jesus viesse com uma vida melhor do que a dele. Humildade. Servo de todos os irmãos. E agora na igreja? E agora na nossa geração? E agora o que Jesus fala? No reino dos céus. Quanto mais servo eu e você for, mais eu serei maior e reconhecida no reino de Deus. Não, irmãos, no reino dos céus, a pessoa mais importante é a que serve. E o servo é o ajudador de todos. Aquele que se curva mais para ajudar o próximo. Aquele que mais se rebaixa para promover o outro. Imagina, você se descer assim para poder o outro crescer? Você servir de degrauzinho para o irmão subir, irmão. No reino dos céus é isso. É você servir de degrauzinho para o outro subir. É como se eu ficasse aqui, mãozinha aqui em cima, pregando nas minhas costas. Você que é intercessor, você que fala bem da obra do Senhor, você que pacifica os seus irmãos, quando ninguém está vendo, você é maior no reino do céu, sabia? Do que eu que estou aqui pregando, mas longe daqui falando mal. Do que eu que estou aqui pregando, mas longe daqui, aqui no altar pregando e me achando. Não tem nem lugar no reino dos céus. Em todas as áreas da atuação da humanidade. E aí eu vou falar, irmãos, porque eu estou falando de igreja, mas vamos falar de casa. A esposa, a mulher, a mãe,
a avó, o vô, o pai, que abre mão de si para promover o outro, é maior no reino dos céus. Que abre mão de si. Maria, gente, abriu mão da própria vida para gerar Jesus. Quem que você acha que ela vai ser no reino dos céus? Você, mãe, que abre mão da sua vida profissional, que abre mão dos seus sonhos, que abre mão das suas coisas. Se você tem uma vida com Deus, se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ser a maior no reino dos céus, porque você está abrindo mão de você. Você tem sonhos, você queria fazer alguma coisa, mas para que o seu filho fosse mais longe, para que o seu marido fosse mais longe, para que a comunidade fosse mais longe, você abriu mão de você. Você vai ser maior no reino dos céus. O pai de família que abre mão de si para o outro crescer, que deixa tudo, gente, sofre contrariações, que às vezes é humilhado, que às vezes abaixa a cabeça no momento que a esposa está lá naquela bravura, que às vezes se deixa, evita todo tipo de confusão. Para Deus é o maior no reino dos céus, porque decide se humilhar, decide deixar a justiça para Deus. O filho, que mesmo sendo educado injustamente, se permite, vai ser o maior no reino dos céus. Escuta, se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, quanto mais servo você for, quanto mais humilde você for, quanto maior você será no reino dos céus. O empregado, gente, que às vezes sofre ali, injustiças do patrão, mas humildemente aceita, é maior no reino dos céus. Em todas as esferas da comunidade, em outras palavras, quanto mais você se diminui, quanto menos você pensa em si mesmo, quanto menos você se promove, você não se promove, mas quanto mais você promove o outro, mais você é considerado grande na visão de Deus, mais você é considerado grande no reino dos céus. Não se trata de talentos, queridos. Não se trata de performance. Se trata de humildade. A pessoa humilde não despreza os seus talentos. Ela não ignora os talentos, mas ela usa todos os talentos para promover o outro. A verdadeira humildade, ela se evidencia no tratamento ao próximo. Nós precisamos aprender a avaliar as pessoas, não pelo talento que elas possuem. Os talentos foram dados por Deus para que elas possam investir no outro. Nós recebemos talento. Eu recebi o talento de falar, amém? Glória a Deus. Mas esse talento não é para eu me exibir. Esse talento é para eu abençoar o outro. Abençoar com muitas pessoas, abençoar com uma pessoa. Deus me deu esse dom não para exibir, mas para eu poder abençoar, para eu poder compartilhar, para eu poder ensinar outros a serem melhores do que eu. É para isso que Deus deu. E aí, nós precisamos aprender a avaliar as pessoas, não pelo talento que elas possuem, que foi dado para exercer o propósito, mas pelo tanto da humildade de Cristo que elas evidenciam. Deixa eu te dar uma dica em nome de Jesus. Quando você conhecer uma pessoa, não fica encantado pelo talento dessa pessoa. Observa se essa pessoa é humilde. Observa como essa pessoa trata o próximo. Observa se essa pessoa sabe tratar bem o próximo, se essa pessoa sabe rebaixar-se. Essa pessoa serve para caminhar com você e para estar do teu lado, irmão. Você pode aprender com ela, porque a humildade gera humildade. A humildade traz a glória de Deus. Mas se essa pessoa é grosseira, a Bíblia diz que você não pode andar com um grosseiro, porque senão você vai ser contaminado por ele, você vai ficar grosseiro igual a ele. Não anda com iracundo, porque se você for iracundo, você vai ficar iracundo também. Se tem uma coisa que pega, é a falta de educação. Se tem uma coisa que pega, é a falta de humildade. Se tem uma coisa que pega, é a falta de mansidão. Você não pode andar com esse tipo de pessoa. Então, quem aprende a humildade com Jesus,
tem no coração o desejo de que o outro viva melhor e seja melhor do que ele mesmo. Você quer ver? Eu não conseguia entender porque Paulo, na prisão... Ô, gente, fala sério, né? Paulo, comendo mal, dormindo mal, morando mal, sentindo dor. Porque na prisão você come mal, dorme mal, mora mal, sente dor por causa das chilapadas. Paulo, todo arruinado, escreveu essas cartas poderosas que nós temos hoje. Para que são as cartas? Eu sou apaixonada com as cartas de Paulo. Eu ouço assim, ó, elas assim, tá. Essas cartas nos ajudam a viver melhor, não é? Essas cartas escritas por Paulo na prisão nos ajudam a ter uma vida melhor. Essas cartas na prisão começam, tem hora que eu estou escutando as cartas paulinas ou lendo e eu falo, Deus, esse moço escreveu na prisão, vivendo uma vida ruim. Ele poderia ter cruzado os braços e falado assim, se eu não tenho vida boa, o meu irmão não vai ter. Mas não foi isso que ele pensou. Ele fala, eu vou fazer de tudo para o meu irmão ter uma vida boa. Ao ponto de abrir mão do conforto de estar com o Senhor na glória para ser útil na terra. Teve um episódio na vida de Paulo que ele fala assim, olha, eu queria mesmo era estar com o Senhor, né? É muito melhor, até porque ele visitou até o terceiro céu, né, gente? Você imagina, né? Ele fala, para mim é melhor estar com o Senhor. Mas se para que meus irmãos vivam bem, eu tenho que passar por essa vida e ser bênção na vida deles, eu fico por último. Que só para você ser melhor do que eu. Disposta a ter uma vida ruim para que você seja melhor, viva uma vida melhor. Jesus fez isso aqui nessa terra. Viveu uns desconfortos para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Todos que se encontraram com Jesus viveram desconfortos para que o outro crescesse. Todas as vezes que eu quero viver conforto e pensar apenas no meu crescimento, não é o espírito de humildade de Jesus que está em mim, sim o espírito de Lúcifer. Raiz maligna. A humildade reconhece os feitos de Deus e dá glória a Deus e o adora. Eu já estou terminando essa ministração, mas eu gostaria de trazer esse ponto numa experiência pessoal. Atos 12, 23, por favor. A humildade reconhece os frutos de Deus e dá glória a Deus e o adora. Eu acho que eu esqueci meu celular. Vê se está na minha bolsa. Nossa, lá no carro. Eu acho que vai ter que pegar. Vê lá na minha bolsa, meu amor, se está. Traz a bolsa, por favor, porque eu preciso desse artigo, amém? Eu quero contar uma experiência minha que eu tive, mas eu quero ler primeiro. Aliás, não vou ler primeiro, não. Vou contar para vocês. Há algum tempo atrás, eu não sei exatamente quanto tempo, mas foi no início desse ano. Algumas pessoas aqui já sabem desse sonho. Eu tive um sonho, Deus fala comigo por sonhos, muito. E eu tive uma sequência de 3 sonhos. Estou passando por um processo na saúde e eu creio na cura, amém? Mas estou passando por um processo já tem um tempo, já tem mais de um ano. Isso é para crescimento, é claro. Mas esse ano eu tive 3 sonhos específicos que Deus falou muito comigo, mas eu vou contar o primeiro sonho, que é esse que eu quero evidenciar nesta manhã. Eu sonhei que eu fui convidada para pregar numa igreja. E ao mesmo tempo que era essa igreja, era uma outra igreja, era outra igreja. E quando eu fui para poder pregar, estava no louvor e tudo, eu senti uma coceirinha aqui, ó, na garganta. E aí eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, que eu fui expelir, porque deu coceirinha, apareceu um pigarrinho, aí eu fui expelir, irmãos, saiu uma bola. Eu nem sei como que saiu aquela bola de dentro de mim. Saiu uma bola meio amarelada. Bem nojento o sonho, tá, gente? Mas eu vou contar.
Quando eu vi, a pia era branquinha, que saiu a bola meio amarelada. Sabe o que era a bola? Varejeira. Sabe varejeira? Que esse trem que dá no lixo? Que esse tanto de vermezinho? Gente, a varejeira começou a se desfazer na pia. Gente, tinha era varejeira. E aquilo me assustou. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. E pior, que quando eu falei, meu Deus, obrigada filha, meu Deus, começava a vir mais. Eu sentia a coisa saindo daqui, ó. E aí quanto mais eu expelia, mais varejeira saía. Quanto mais eu expelia, mais varejeira saía. E o louvor rolando lá na igreja e eu, varejeira. Cuspindo, varejeira, que trem saía de dentro. Eu sentia daqui, ó, do estômago. A varejeira saía. E aí eu lavei a boca e já fui na porta assim da igreja. Eu fui pro tipo um diácono e falei assim, irmão. E aí eu já estava chorando. Eu já estava chorando e clamando. E eu falei, irmão, eu vou pregar. E era de dia, tá? Eu vou pregar. Mas eu não consigo pregar. Porque eu não consigo. Tá saindo um tanto de coisa de dentro de mim. Fala pro pastor para cantar mais uma música que eu vou voltar daqui a pouco. Mas aí começou a coçar de novo. E aí, lembra da igreja? Quem já foi na igreja Batista da Lagoinha? Já viu a pracinha dela que tem aquela fonte? Tinha na pracinha dessa igreja que eu fui pregar uma parede de bebedouro que era uma fonte. E a carinha da fonte era de leão, aquelas romanas. Era uma fonte de leão. E a água que saía era uma água cristalina demais. E o que eu fiz? O louvor na igreja e eu na parede da igreja. Maior vergonha, gente. Com a boca assim, ó. A fonte descendo. E eu, ai Senhor, me cura. E saindo aqui as varejeiras tudo. E a água descendo. Eu chorava tanto. E naquele dia eu acordei com isso. Tava a quantidade de varejeira diminuindo, mas a fonte e tal. Irmãos, eu fiquei o dia inteiro com aquele sonho na minha cabeça. Eu contei para meu marido, eu contei para minhas meninas, acho que eu compartilhei com os meus pais, com algumas pessoas, e eu orando, eu falei, Senhor, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, aquela coisa toda, enfim. Pedindo ao Senhor, como foi uma sequência de sonhos, eu acredito que tinha a ver com o físico também, cura. Porém, tive férias agora em julho, 15 dias, e eu acordei com um texto. Eu já sempre orando por esse sonho, eu acordei com um texto. E é o texto que eu quero ler com vocês. Atos 12, 23. Olha o que Deus estava falando comigo, gente. Olha aí, Atos 12, 23. Põe o 22, por favor. 21, só para o povo entender. Em um dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. Deus já tinha um tempo, pode deixar aí mesmo, Deus já tinha um tempo falado comigo sobre o orgulho, eu já tenho estudado sobre o orgulho, já tem algum tempo, alguns anos já, um bom tempo. Quando eu lembrei desse rei que eu fui capturar na Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, é orgulho. O Senhor está me mostrando o tanto de orgulho dentro sobre humildade, e o Senhor falando ainda mais sobre humildade. Mas ontem eu falei, Deus, eu não sei se é o momento de compartilhar esse sonho com a igreja, uma vez que eu vou falar de humildade. Aí o Espírito Santo falou assim, pesquisa sobre o rei que morreu assim, vê o que você descobre dele. Eu quase tive um troço, eu chamei minhas filhas e falei, meu Deus, olha isso. Deus falou comigo por meio desse sonho. E eu vou ler para vocês. Eu já estou terminando, mas eu preciso muito ler para vocês. Uma pesquisa que eu fiz na internet, depois vocês podem ler ela por completo, tá? Eu vou ler, presta bastante atenção, porque isso é uma informação muito importante. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui bem. Como o rei
foi comido de bicho. Ah, você colocou aí, que lindo. Vamos acompanhar ali, gente. Eu não sei se eu vou. Irmãos, essa foi a pesquisa que eu consegui da adoração. Eu até coloquei aí, depois eu falo para os irmãos, mas foi uma pesquisa na internet, tá? Olha só. A Bíblia Sagrada diz que um dia específico, aquele rei se vestiu com trajes reais e fez um discurso diante do povo. Então, o próprio povo começou a gritar que ele falava como um Deus e não como um homem. Toda essa bajulação inflou ainda mais o seu orgulho e, na mesma hora, o anjo do Senhor o feriu. O historiador Flávio Joséfo fornece detalhes interessantes sobre esse episódio. Ele relata que Herodes Agripa tinha ido a Cesareia. Seu objetivo era participar de um festival em homenagem ao imperador romano Cláudio. Esse festival consistia numa série de jogos que eram realizados a cada 5 anos, na data do aniversário do imperador. No segundo dia de festival, Agripa entrou na arena bem no início da manhã. Pensa que meu sonho foi de manhã. Seu traje real era feito de fios de prata. Quando os raios do sol repousaram sobre a sua roupa, ele ficou todo iluminado, refletindo a luz do sol. Foi nesse momento que o povo começou a se dirigir a ele como a um Deus. O rei orgulhoso não repreendeu seus bajuladores e nem rejeitou aqueles louvores ímpios. Então, o anjo do Senhor o feriu. Em muitas passagens bíblicas, os anjos aparecem como mensageiros de Deus, comissionados a executar seu juízo. Joséfo escreve que ele foi acometido de uma dor abdominal insuportável. Surtei. Olha isso. Essa dor persistiu por 5 dias, enquanto o rei definhava até finalmente morrer. A natureza da doença de Herodes já foi muito debatida ao longo do tempo. Alguns sugerem a apendicite, outros envenenamento e outros afirmam um tipo de síndrome rara que causa gangrena, especialmente na área abdominal, o que poderia explicar a presença de vermes. Seja como for, pode-se concluir que a causa primária da doença fatal de Herodes foi o castigo divino. E ele foi comido de bicho, tendo um fim terrivelmente doloroso e desprezível. Além disso, o foco principal do texto bíblico não é explicar a doença de Herodes, mas apontar para a soberania de Deus. O rei perseguidor da igreja e que foi aclamado como um Deus estava morto, enquanto o evangelho continuava avançando. Olha só, vimos que o pecado do rei, que foi comido de bicho, não foi falta de dizer aleluia ou glória a Deus num culto. Presta atenção. Não se trata de aleluia e glória a Deus no culto. Tem que ser dito, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus quer isso, aleluia, glória a Deus. Mas olha só, tem muita gente, e aí que eu quero focar. Tem muita gente que glorifica em alto e bom som. Irmãos, continuem glorificando. Continuem. Nós precisamos glorificar. Mas cai no mesmo pecado de Herodes. Tem muito crente confesso que se transveste de adorador, mas na verdade é um soberbo, arrogante e orgulho. São tão prepotentes que acham que Deus não ousaria deixá-los de fora no paraíso. Eles tomam para si a glória a que não lhes pertencem e caem na mesma condenação do diabo.
Mas todos aqueles que usurpam a honra de Deus receberão o pagamento apropriado por seus atos. O rei que foi um perseguidor da igreja, assassino de apóstolos e aceitou para si o louvor que só pertence a Deus, morreu de forma vergonhosa diante do seu próprio povo. Outros também agem como ele, mas parecem passar por essa vida sem nenhuma cobrança. Eles não morrem comidos de bichos, como Herodes morreu. No entanto, haverá o dia em que eles também receberão um pagamento justo por seu pecado. Essa retribuição ocorrerá num lugar onde o seu verme nunca morre e o fogo não se apaga. Marcos 9:48. Sabe o que foi o sonho que eu tive? Sabe o que Deus me mostrou depois que eu fiz essa pesquisa ontem? Deus me mostrou que o fato de eu ter tirado, do fato de ter vomitado aquele verme, é eu ter a consciência de que é preciso deixar que Deus trabalhe em mim primeiro para que eu possa ministrar às pessoas. Tem muito de orgulho que precisa sair. Tem muito de orgulho que precisa ser limpo para que o poder de Deus opere na minha vida. E assim é com a igreja do Senhor Jesus. A segunda coisa que Deus me mostrou sobre o sonho que eu tive é que quando a fonte, lembra que a carinha da fonte era de leão? Que só em Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, eu consigo a verdadeira limpeza para o meu orgulho. Enquanto eu estava no banheiro, na pia, limpinha, bonita, sozinha, expelindo, eu não recebia cura. Mas quando eu fui lá no diácono e falou: espera, eu preciso me tratar, eu preciso me lavar, eu preciso tirar o que está dentro de mim para depois pregar. Eu vou fazer, mas eu preciso fazer na hora certa. E eu voltei, ao invés de eu ir para o banheiro, eu fui para a fonte. Jesus é a fonte. E eu precisava confessar o meu pecado. Tem sujeira aqui, eu estou podre, tem bicho, tem orgulho aqui. E quando eu falei lá na igreja, tem bicho aqui, eu fui para a fonte. Jesus é no secreto, é você deixar ser limpado por Deus no secreto. E aí a fonte de leão era Jesus, porque da boca de Jesus sai a palavra de Deus. Da boca de Jesus sai a água que purifica, que é a palavra de Deus. E é por isso, é que a água me lavava e eu clamava com o coração quebrantado, chorando: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. O orgulho só pode sair com clamor. O orgulho só pode sair com confissão. O orgulho só pode sair quando eu olho dentro de mim e falo: ei, tem bicheira aqui. Ei, está sujo aqui. Ei, eu preciso limpar. E a partir do momento que eu reconheço isso, Deus pode operar em minha vida. Queridos, tem orgulho aí. Cada dia que passa, Deus revela algo novo sobre o tanto de orgulho que ainda tem. Mas cada dia que passa, a palavra de Deus me limpa. Irmãos, não adianta a gente falar que a gente está se humilhando na presença de Deus, se eu não trato bem o meu irmão, se eu não consigo ficar calada numa discussão, se eu não consigo me rebaixar para o outro crescer. Deus não pode operar num coração orgulhoso. Você pode ter até um certo sucesso, mas a conta vai chegar. Deus falou isso comigo e Deus tem tratado isso comigo. Raquel, limpa, filha. Vai limpando aí. Vai limpando aí. Tem coisas, queridos, que às vezes está acontecendo na sua vida, que Deus está querendo falar com você. Vai limpando aí, meu filho. Vai limpando aí, meu filho. Vai limpando aí. Tem muita gente vivendo crise existencial. Muita gente vivendo dentro de casa o caos, o inferno, os demônios operando dentro de casa. Por quê? Porque o orgulho está em casa. Queridos, as brigas acontecem por causa do orgulho, sabia? Eu não posso te ouvir, você não pode me ouvir, eu tenho que falar mais alto que você, pronto, brigamos. Orgulho daqui, orgulho de lá, orgulho impera. Queridos,
se sentir diminuído demais. Crises existenciais existem por causa do orgulho. Você não aceita a situação que você está passando. E daí, se Deus está querendo te humilhar para te fazer crescer? Que Ele cresça e que a gente diminua, irmãos. Que seja mais dele e menos de nós, irmãos. E daí, se eu tiver que viver uma vida pior para você crescer? Que você cresça e eu fico feliz com isso. E daí, se eu tiver que abrir mão para que o outro vá mais longe do que eu, que seja, mas que eu cumpra o meu propósito. E daí, que eu precise sofrer para o outro viver uma vida sem sofrimento. Glória a Deus, que seja feita a vontade de Deus. Que o nosso não, que o orgulho maligno saia de nós. Em nome de Jesus. E a glória seja de Jesus. E a alegria seja de Jesus. E o mover seja de Jesus. E o avivamento venha. Porque o Espírito Santo um dia desses me falou: filha, será que eu posso mesmo derramar aquilo que eu prometi em Marcos? Em meu nome profetizarão, expelirão demônios, farão e acontecerá. Será que eu posso derramar isso numa igreja orgulhosa? É claro que eu não posso. Porque senão vão ser deuses na terra, usando o meu nome. E eu não quero deuses, eu quero corações quebrantados, humilhados, que orações que se rebaixam, para que a glória do Senhor cresça. E aí a pergunta que eu quero fazer, eu já estou terminando. Eu quero orar com você, amém? A pergunta que eu quero fazer: existem evidências de humildade em você? Quanto mais humilde eu quero ser, mais eu preciso aprender com Jesus. Quanto mais humilde eu quero ser, pastor Natanael, quanto mais humilde eu quero ser, mais eu preciso aprender com Jesus. Irmãos, é uma caminhada. E quando a gente pensa que está limpo, a gente vê que tem muita coisa ainda para limpar. Eu gostaria de... E depois que Deus começou a falar isso comigo, nunca fez tanto sentido na minha vida que Ele cresça e eu diminua. Será que você pode cantar para a gente, pastor? O pessoal do louvor pode vir aqui. Eu sei que eu não posso terminar essa ministração sem orar com os irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos orar dessa forma. Servo de todos os irmãos, fica de pé no seu lugar. Obrigada por você ter sido humilde para me ouvir. Sentar e ouvir é humildade, sabia? Mas nesse momento, talvez Deus falou com você algo. Deus quer derramar um avivamento, mas eu preciso diminuir. Lembra que o rei Agripa I, o Herodes lá, ele não deu glória a Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra, você vai dar glória a Deus, amém? De coração. Receba os elogios. Irmãos, receba. Quando alguém te elogiar, receba e fala muito obrigado. Eu amo receber elogios. Mas eu aprendi a falar: Deus, isso só é possível porque é o Senhor. Que a sua glória seja de verdade a Deus. Que você possa falar: Deus, eu só canto bem porque é o Senhor. E não é assim quando eu elogio e falo: como vocês cantam bem. Recebam, falam: obrigada, pastora, eu fui chamada para isso, obrigada. Mas no seu secreto fala: ah, Deus, obrigada por essa voz linda que o Senhor me deu. Irmãos, tem vezes que eu prego só para Deus e para mim, sabia? Eu vou sozinha e fico pregando. Eu falo: Deus, o Senhor me deu o dom de pregar. Glória a Deus, Deus me deu o dom de pregar. Glória a Deus, Deus te deu o dom de dirigir, meu irmão. Deus te deu o dom de administrar empresas. Deus te deu o dom de ser mãe, o dom de ser pai, o dom de ser professora. Deus te deu o dom de tocar. Glória a Deus. Receba os elogios. Deus te deu o dom, meu irmão. Receba os elogios. Mas aprenda a
irmãos, amém? Antes de nós orarmos. Aleluia. Se você quiser, adore, levante suas mãos. Se você quiser, faça o que você quiser. Mas não vamos perder esse mover do Senhor, da humildade. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus Cristo, professor da humildade, professor da mansidão. Venha nos ensinar. Venha nos ensinar. Nós clamamos ao Senhor. Aleluia, que Ele cresça.
Graças a Deus. Glória a Deus.